Olá, graça e paz. Na série de vídeos sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, hoje eu falarei sobre o batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. É a manifestação do Espírito Santo aos discípulos em Éfeso. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. O segundo texto que vamos refletir é o texto de Atos, capítulo de número 10, versículos 44 ao 48, que fala sobre a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Vejamos agora algumas verdades sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos, capítulo de número 10. A primeira mostra que os judeus não têm exclusividade de salvação. Os judeus entendiam que a salvação era somente para eles e jamais aceitariam a conversão dos gentios se não tivesse repetido o mesmo sinal do dia de Pentecostes. A segunda verdade foi um sinal e uma prova para os judeus de que Deus aceita a todos. Atos 10, 47, nós lemos assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós, o Espírito Santo? A terceira verdade, o evento em Atos 10 foi a defesa do apóstolo Pedro diante da igreja de Jerusalém. Quando os irmãos de Jerusalém souberam que o apóstolo Pedro tinha ido na casa de gentios e pregado o evangelho, foi feita uma reunião administrativa na igreja e o apóstolo Pedro foi chamado para se explicar. Pontos principais dessa defesa. Em Atos capítulo de número 11, versículos do 1 ao 18, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão, alguma coisa descia baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algum profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar.
E também estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedeu também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Em Atos capítulo de número 15, versículos 7 ao 11, nós temos mais uma prova para os judeus de que Deus queria salvar os gentios. E havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que eles. Veremos agora a terceira manifestação, denominada Batismo do Espírito Santo, no livro de Atos. É a manifestação do Espírito Santo aos discípulos em Éfeso. Atos, capítulo de número 19, versículos 1 ao 7, nós lemos assim: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos de que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Por que ocorreu essa manifestação do Espírito Santo em Atos 19? Em primeiro lugar, esses discípulos eram batizados no batismo de João. Em segundo lugar, eles viviam na esperança messiânica do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, tudo o que criam e pregavam já havia acontecido. Em quarto lugar, eram discípulos nos moldes do Antigo Testamento. Em quinto lugar, se arrependeram, mas não se converteram ao cristianismo. Em sexto lugar, portanto, ainda não tinham o Espírito Santo. Em sétimo lugar, Paulo anuncia-lhes o Evangelho e impõe-lhes as mãos. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo!
Um abraço.